Olá, entusiastas da tecnologia e mentes curiosas. Eu sou o Algoritmo e sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa tecnologia que promete exatamente isso, a inteligência pessoal do Google Gemini. E olha, isso aqui é uma mudança de paradigma. A gente está falando de transformar nossos assistentes digitais, de meros executores de tarefas, em verdadeiros agentes cognitivos, sabe? Totalmente integrados na nossa vida digital. Para a gente entender essa revolução de verdade, vamos seguir esse roteiro aqui. Vamos analisar a tecnologia, as implicações dela e, claro, os desafios que ela traz. Então vamos começar. Pensa bem. Até agora, os assistentes de IA sofriam de uma limitação que era fundamental. Eles simplesmente não tinham memória da nossa vida digital. Eles tinham um conhecimento gigantesco sobre o mundo, mas operavam com uma espécie de amnésia em relação a nós, os usuários. A transição aqui é radical. A gente sai de um modelo de comando e resposta onde o assistente era stateless, ou seja, ele esquecia cada interação assim que ela acabava, e vai para um modelo de raciocínio profundo, um modelo que consegue, conectar um e-mail de confirmação de voo da semana passada com um convite no seu calendário de amanhã. Só que essa capacidade toda, ela criou um desafio técnico que é simplesmente monumental. Como é que uma IA consegue raciocinar sobre anos de e-mails, milhares de fotos, gigabytes de documentos, sem levar uma eternidade para processar tudo ou simplesmente quebrar? Esse, meus amigos, é o problema do empacotamento de contexto. Porque, veja bem, alimentar um modelo com tudo de uma vez seria computacionalmente inviável. Não dá. Então, vamos dar uma olhada em como essa arquitetura foi montada. A solução do Google não é usar força bruta, longe disso. É uma verdadeira obra de engenharia de recuperação seletiva que começa com uma nova e poderosa família de modelos. E não é um modelo único, monolítico. Pensa nisso mais como uma orquestra de IAs especializadas. O Gemini 3 Pro é o carro-chefe, com uma janela de contexto absurda de 1 milhão de tokens, que, para simplificar, são como pedacinhos de palavras que a IA consegue processar de uma vez. E isso é crucial, absolutamente crucial, para ela conseguir ler e juntar informações de várias fontes ao mesmo tempo. Agora, o que é realmente fascinante nessa arquitetura é que ela é nativamente multimodal. Diferente de outros sistemas que usam um modelo para visão, outro para texto e tentam fazer eles conversarem, o Gemini foi treinado desde o início com tudo junto e misturado. Na prática, isso permite que ele leia a placa de um carro numa foto e depois procure essa mesma sequência de letras e números no arquivo PDF lá no seu Drive, entendendo perfeitamente que se trata da mesma coisa. É outro nível. Então, em vez daquela força bruta que eu falei, o sistema usa um pipeline de recuperação inteligente. É quase como um detetive. Quando você faz uma pergunta, ele primeiro tenta entender sua intenção. Depois busca as pistas mais importantes, seleciona só as evidências cruciais e só aí ele apresenta esse resumo para o cérebro do Gemini que vai raciocinar e gerar a resposta. Bem mais esperto, né? Certo. Então, o que essa arquitetura toda complexa realmente permite que a gente faça? E, talvez mais importante, qual é o preço que a gente paga por todo esse poder? Imagina o poder disso. Você está na oficina e o Gemini não só acha a especificação do pneu do seu carro combinando uma foto no Google Fotos com um manual em PDF no Drive, mas ele vai além. Ele raciocina sobre o seu histórico de viagens e faz uma recomendação proativa. Isso é a IA agindo como um agente que sintetiza informação e não só um buscador. Mas aqui vem o problema, e é um problema sério. Testes independentes mostraram uma coisa bem alarmante. O modelo Gemini Flash, uma das variantes que o sistema usa, tem uma taxa de alucinação de 91% quando ele é forçado a responder algo que não sabe. Pare pensando o que isso significa. No contexto dos seus dados pessoais, onde a precisão é tudo, isso é extremamente perigoso. E é aqui que a gente chega num paradoxo fundamental. A ferramenta foi projetada para os seus dados mais sensíveis, certo? Recibos, agendamentos médicos, dados de imposto de renda. Mas o próprio Google te adverte contra isso por causa da possibilidade de uma pessoa, um revisor humano, ler suas conversas. Ou seja, o risco residual é todo transferido para o usuário. É claro que esse lançamento não acontece no vácuo. Isso é uma manobra estratégica e uma manobra crítica na guerra pela dominância da computação pessoal. E está posicionando o Google contra seus maiores rivais. E essa comparação aqui ela ilustra perfeitamente a guerra de filosofias que está rolando. O Google aposta na onisciência, na capacidade infinita da nuvem, capaz de vasculhar seu arquivo histórico de anos. Já a Apple, do outro lado, aposta na privacidade e na velocidade do processamento no próprio aparelho.
Resumindo, o Google ganha na capacidade de pesquisa profunda, a Apple ganha na confiança e na rapidez da resposta. Agora, contra a OpenAI, a vantagem do Google é clara e massiva. É o acesso sem atrito ao universo de dados pessoais. Para usar o ChatGPT para analisar seus arquivos, você precisa fazer upload, configurar APIs. Com o Gemini, os dados já estão lá. Isso cria um custo de mudança, uma dificuldade para sair do ecossistema que é altíssimo. No fim das contas, tudo, absolutamente tudo, se resume a uma troca. Uma troca fundamental que cada pessoa vai ter que avaliar por si mesma. A estratégia do Google é bem clara. Eles estão usando a inteligência pessoal para aumentar a aderência do seu ecossistema, tornando quase indispensável que a gente permaneça no seu jardim murado. E, claro, estão monetizando isso diretamente, colocando essa capacidade por trás de uma assinatura paga, basicamente transformando a organização dos nossos próprios dados em um serviço premium. A tecnologia, sem dúvida alguma, é poderosa. É uma demonstração de força técnica. Mas a pergunta que fica no ar é: a conveniência de ter um assistente que sabe tudo, que pode achar aquele recibo perdido em segundos, será que ela vale a confiança que a gente deposita nele? O sucesso ou o fracasso dessa tecnologia vai depender de como essa lacuna de confiança será superada. Eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro, um oferecimento da MS Tech. As informações de hoje foram compiladas a partir de um relatório de pesquisa aprofundado sobre o aplicativo Gemini e também de artigos da Android Authority, Android Central e do próprio blog do Google AI, entre outros. Muito obrigado pela sua atenção.